Nós criamos mais de 90 cortes de podcast para TikTok, o que impactou o público e fez com que seu conteúdo se destacasse no mercado. Com apenas um notebook e acesso à internet, você tem acesso aos elementos essenciais para construir o seu império. Atualmente, a edição dinâmica se tornou um dos pilares mais importantes no mercado digital. E nesse vídeo eu vou te ensinar em uma aula passo a passo sobre a criação dessas animações. E para começar, eu vou ensinar esse estilo de ilustração que eu usei no corte do Thiago Fint. Pego esse retângulo, posso deixar assim, centralizo, vou tirar o stroke, adiciono o fio aqui no linear, venho aqui nessa caixa, nessa ponta vai ficar branco, nessa ponta branco, adiciono mais um ponto aqui no meio. Esse ponto no meio eu posso deixar ele transparente, então eu tenho que adicionar aqui em cima, aí eu venho aqui em opacidade, deixo ele transparente, dou um ok, agora eu venho aqui e posiciono dessa forma, puxo aqui, puxo aqui, e vai ficar com esse aspecto aqui. Agora eu venho aqui, botão direito, Lay Styles, aqui em Bevel and Emboss, venho aqui no Bevel and Emboss, na última, em Size eu posso deixar 10, aqui em Soften eu posso ir testando, aí vai mais de gosto mesmo, para você ver como é que já ficou aqui, vai ficar com esse aspecto. Aqui em White eu posso diminuir ou aumentar, aqui em Shadow também, pode deixar mais forte ou menos. Aí, essa configuração aqui em si é mais gosto, você vê o que você acha melhor, mas eu particularmente gosto de deixar assim, não tão forte. Então fica dessa forma aqui, já dá essa textura aqui nas bordas. Agora pressiono Command D, excelente. A de baixo, aperto a letra T, opacidade eu deixo em 50, essa layer que é de cima, essa daqui virou de baixo, né? Aqui está com 50%, eu posso dar um zoom e já fica esse aspecto. Esse retângulo que está aí em cima eu posso deixar ele para baixo, para ele ficar atrás. O primeiro eu vou dar 2 cliques e aí eu quero subir mais essa sombra aqui. Posso deixar até assim. Acho que fica legal. Para mim tá legal assim. Agora, nessa primeira layer que nós fizemos, vamos adicionar aqui em Effects o Deep Glow. Eu posso configurar aqui. Eu geralmente deixo aqui em 30, 0,30 no caso. Aqui também não precisa ficar muito forte. Posso deixar aqui em 120. Ele já dá esse aspecto. Fica bem interessante. Agora a gente vai adicionar aquela roda, né? Geralmente eu utilizo esse site para baixar os ícones que eu utilizo nas edições. Ou eu pego aqui na pasta secreta, onde eu tenho alguns dos ícones que eu já utilizei em alguns projetos. Mas geralmente eu venho aqui embaixo. Então você pode vir e mudar aqui se não quiser em inglês para português. Coloco aqui uma roda. Vou pegar essa daqui mesmo. É só baixar. Lá no site geralmente eu baixo do jeito que está lá, então ele vem preto. Como que eu faço para trocar essa cor? Venho aqui nos efeitos, Tint. Eu já tenho um preset aqui, Tint, que eu já coloquei para ícones como eu utilizo sempre, então é bom eu colocar porque é algo muito repetitivo. Ou eu aperto aqui em Tint e faço aqui a configuração que eu quero. Posso vir aqui e colocar branco, aí a roda já fica branca ali. Nesse caso, eu voltei aqui, Tint, que eu já tenho um preset, é interessante você fazer aí, quando dá 2 cliques, ele já vai direto, não precisa fazer nenhuma configuração. Também interessante também, talvez você utilizar. Eu deixei mais ou menos aqui e eu escrevi o texto embaixo. Aí para escrever o texto, clico aqui em texto, venho aqui, tudo maiúsculo, né? Não invento a roda. Posso deixar aqui mais ou menos. Venho aqui nas propriedades, o texto ali que a gente utiliza é a space. Geralmente a space regular. Eu posso
deixar todo o texto branco. E apenas essa palavra não, eu deixo aqui em vermelho, para ficar destacada. Eu posso deixar essa frase aqui em bold. A roda eu posso aumentar um pouco. Posso deixar esse texto um pouco mais perto. E deixo assim. Agora eu vou adicionar o X que eu fiz aqui. Então esse X é bem simples. Eu vou pegar aqui a minha Pen Tool. Seleciono dessa ponta até essa ponta. Aqui em Stroke eu vou deixar em 10. O fio eu vou desativar. Aqui na cor do Stroke eu deixo em vermelho mesmo. Ok. Agora eu venho aqui novamente e vou criar outra linha com o Pen Tool. Fiz as duas linhas. Essa estilização aqui foi bem simples também. Só botão direito. Lay Style. Bem-vindo Boss. Ele já faz aqui, ó. Fica bem interessante. Aí na segunda eu vou fazer a mesma coisa. Agora nós vamos vir aqui em Add. Trim Paths. Venho aqui em End. Deixo ele aqui na frente, esse keyframe que eu criei. Agora eu vou colocar 0 aqui, vai criar um novo keyframe e vai fazer essa animação. E aqui eu posso fazer o seguinte, posso selecionar o Trim Path, copio, venho aqui na layer de baixo, que é no caso a outra linha, seleciono, copio, colo e o efeito já vai ser adicionado ali também. Agora aperto a letra U e vai aparecer para mim aqui, keyframe. Então eu deixo aqui e eu venho aqui e coloco em 100. E ele faz o mesmo movimento nos dois. Aqui eu posso fazer o seguinte. Vai começar aqui essa animação com o Trim Path. Você pode selecionar esses keyframes e apertar F9, que aí ele já vai fazer essa animação. Agora nós vamos animar o texto, que é bem tranquilo também. Tem aqui o Typewrite, que a gente tem na pasta secreta que você pode utilizar para fazer esse efeito. Daí aperta a letra U, vai aparecer para mim os keyframes, eu vou deixar um pouco mais para frente, vai ficar com 1 segundo mais ou menos aqui, para fazer essa animação mais smooth, mais suave. Agora no ícone da roda, aperta a letra R, ativa o keyframe, eu vou colocar ele aqui na frente e aqui eu posso colocar 1. E aí vai fazer o movimento. Na verdade aqui podemos até adicionar o 4 aí. Ele vai fazer esse movimento. Olha como é que fica interessante. Eu posso selecionar os dois. F9. Ou seleciono os dois. 2 cliques. 100 e 30. A animação está praticamente pronta aqui. Posso selecionar essas duas linhas que eu fiz aqui e aumentar. Posso deixar em 20 aqui. Fica mais interessante. Você pode perceber que nessas duas linhas que eu fiz, a ponta ficou quadrada, né? E nesse caso aqui ficou até legal, não ficou ruim. Mas se você quiser deixar essa ponta arredondada, vai vir aqui em Shape, Stroke, aqui em Line Cap, vai colocar Round Cap e embaixo Line Join, Round Join. E tu vai fazer a mesma coisa na segunda layer. E aí vai ficar com esse resultado aqui na ponta, redondo. Agora a gente vai fazer um movimento de câmera, que é bem simples. Vamos selecionar todos, ativo 3D, perfeito. Agora, Command, Option, Shift C. No OK, criou a câmera aqui. Letra A para abrir o Point of Interest. E agora a letra P para abrir o Position. Selecionei aqui o keyframe. Vou pegar esses dois keyframes e vou adicionar para trás, para frente no caso, que é onde é a forma que eu quero que a animação termine. Então ela vai terminar do jeito que eu criei aqui, mas ela vai começar. Agora eu venho aqui em cima nessa ferramenta aqui de Dolly, venho no meio e puxo para cima assim, já saiu da cena. Agora eu vou selecionar todos os keyframes, Option selecionado no meu teclado, 2 cliques, 100, OK. Aqui embaixo a mesma coisa, Option selecionado, 2 cliques, 100, OK. E aí vai fazer esse movimento.
É interessante que esse movimento você percebe que ele termina aqui. Se você quiser que fique contínuo e ele termine aqui, você pode fazer o seguinte: adiciona um novo nulo. Agora tu vai pegar essa câmera e linkar ela no nulo. Aqui eu crio uma adjustment layer, né? Agora sim. Linko ele no nulo. Coloco esse nulo 3D também. Posso vir aqui em S. Vai abrir a escala. Venho aqui no final agora. E você pode perceber que aqui é ao contrário, né? Como a câmera está selecionada, é a câmera que está fazendo o movimento, ela é ao contrário. Se você der menos 1, vai aumentar o zoom da câmera. Se você der mais 1, vai diminuir o zoom da câmera. E aí a gente consegue ter esse resultado aqui. Nesse caso aqui, você não precisa colocar nenhum valor para, por exemplo, 100 ou 6565. Como é um movimento contínuo, você pode deixar esse mesmo formato que ficou aqui do keyframe. E fica esse resultado. Você vê que o movimento continua. Eu particularmente gosto desse movimento mais contínuo, né? Tem animações que não dá para fazer isso, mas a maior parte das animações que eu faço eu gosto de deixar assim um pouco mais contínuo, assim, para não terminar seco. Essa segunda animação é bem tranquila de fazer também, eu vou te mostrar como que você pode fazer. Essa aqui no caso é só uma animação de texto, então é bem simples. Vou criar uma nova composição. O background que eu utilizei naquela animação é o background que eu disponibilizo aqui na pasta secreta. Background, aí tem aqui o 2 e o 1. Posso selecionar, jogo aqui para o meu projeto. E primeiro nós vamos utilizar o 1, que é o preto. E depois o branco. Agora eu posso colocar o texto. O texto eu vou tirar de bold, vou deixar em regular. Posso deixar até em médio. Aí eu adiciono aqui o Type UI, que eu já mostrei para você. Que é essa animação. Aí quando chega aqui, eu corto o texto, como de Shift D. Aí agora vai entrar a tela branca. Eu corto também o meu background. Posso excluir aqui. Agora eu vou adicionar um texto preto. Seleciono todo o texto com Command A. Aqui em Fill, deixo em preto. Dou um OK. Coloco esse texto para cima ali. Centralizo. Vou deixar todo esse texto aqui em maiúsculo. Aqui, como eu já escrevi, eu não vou escrever de novo. O que eu posso fazer? Caráter. Aqui tem essa opção de deixar tudo maiúsculo. Aqui eu posso deixar o todo em light. Aqui também. Aí que eu não tive animação de texto. Posso vir aqui. Depois de 1 segundo. Dar um Command Shift D. Cortei aqui. O tempo todo. Somente verbal. Aqui eu posso cortar porque vai entrar esse background preto. O texto eu posso deixar ele em branco de novo, aqui em Fill. Dou um OK. No verbal, eu vou deixar ele em médio. Posso diminuir um pouco esse texto, que ele ficou muito grande aqui. Basicamente fica dessa forma. O verbal aqui somente, a gente utiliza o escrever, que ele é nativo do After, então a máquina de escrever. Aperta a letra U. Então você percebe que os keyframes dele, um desapareceu, então é bem provável que não vai escrever o texto todo. O que você pode fazer? Seleciona esse texto, arrasta ele para cá até aparecer esse keyframe, ele apareceu. Agora eu jogo ele para frente aqui. Agora seleciono aqui de novo e volto aqui para o lugar dele. Tu percebe que aqui eu coloquei certo, no lugar certo, né? Foi pura sorte, mas caso fique ainda, só você ir ajustando aí no momento correto que você quer. Eu posso deixar assim. Não é o tempo todo somente verbal. Geralmente eu utilizo essa tela branca entre essa tela preta e essa tela preta para quebrar o padrão, porque a gente está vendo aqui um texto preto e aí vem a tela branca e dá parecendo um flash no nosso rosto, né? Porque o brilho aumenta por ser branco e depois entra o preto de novo. Então é justamente para prender a atenção. O nosso olhar, ele dá um alerta assim quando vê algo forte assim do nada, né? E quebra o padrão também, ajuda aí na retenção. Então eu posso adicionar nesse texto aqui em S, na escala, coloco esse keyframe para frente. Posso deixar aqui em 90, bem sutil. E aqui eu posso também fazer a mesma coisa. Adiciono o keyframe, coloco ele na frente aqui. Aqui eu posso deixar 95, para não ser tão grande o zoom. Vai ficar dessa forma.
Nessas telas para TikTok, geralmente a gente utiliza também o overlay que a gente deixa disponível aqui, que é esse overlay aqui. Só adicionar, ele já adicionou aqui na minha sequência, né, na minha comp. Eu venho aqui em Toggles, Suites ou Modes. Aqui normal eu vou deixar em Screen. E aí voltou a aparecer e vai ficar com esse Dusty na minha animação. Que fica bem interessante. E você pode perceber que aqui eu coloquei e na tela branca não aparece. Eu esqueci disso, mas você pode simplesmente vir aqui em Mode e ir lá embaixo nessa opção exclusão. E aí vai aparecer também na tela branca e na tela preta. Nessas telas aqui, o que eu utilizei de transições foram blur, câmera blur, que eu já mostrei em outros tutoriais aqui, que é bem tranquilo de fazer. Então, a gente vai criar um Adjustment Layer com 10 frames. Vou centralizar aqui. Venho aqui, câmera blur. Aqui no meio vai ficar 50. E vai fazer esse efeito. Eu posso duplicar. E vou adicionar aqui também. Então vai ficar com esse efeito. Agora nós vamos fazer essa animação. Eu vou escrever o texto. Esse texto aqui eu posso diminuir ele para ficar aqui embaixo. Agora eu vou deixar mais perto. Aqui. As pessoas eu vou deixar em regular. Na verdade eu posso deixar em light. Entendem como? Posso deixar em médio mesmo. Então eu vou deixar aqui. Agora eu vou pegar o ícone. Passar a mesma coisa aqui. Tint. Pronto. Agora eu vou redimensionar aqui. Posso deixar ele assim. O próximo texto é padrões absolutos. Então eu posso simplesmente dar um Ctrl D. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou tirar a visualização para escrever esse padrões. Então eu deixo assim. Posso vir aqui no Flatco de novo e procurar algo que seja parecido com padrões ali. Padrões. Posso colocar processos. Esse aqui fica interessante. Posso colocar esse. Eu posso fazer a mesma coisa, hein? Aqui em Flatco já tá, né? Seleciono. Vou redimensionar aqui. Posso deixar aqui. Esses padrões eu posso aumentar para ele ficar aqui. Eu vou selecionar aqui. Os dois juntos, deixo aqui mais ou menos. Deixa eu selecionar o proporcional grid para me orientar aqui. Pode ficar dessa forma. E aí, perfeito. Eu posso deixar ele aqui embaixo. E aí, basicamente, vai iniciar com esse e depois vai subir e vai aparecer o segundo. Agora o que eu posso fazer aqui, como não tem nenhuma animação específica, eu posso selecionar os dois, como de Shift C. Eu faço um pré-compose aqui, dou um OK. Perfeito. Agora eu dou um zoom out. Vou pegar essa pré-composição que eu fiz da segunda frase e vou colocar ela para baixo, aqui, dessa forma. Posso deixar aqui na frente, sem nenhum problema. Agora eu vou criar um objeto nulo. Venho aqui em Modes, deixo todos em 3D, pego todas as camadas e linko aqui no meu nulo. Eu vou precisar criar mais um nulo porque vai ser um nulo de zoom out e um nulo de movimento. Eu crio mais um nulo, pego esse segundo nulo aqui e linko ele no terceiro. Perfeito. Agora aqui P. Ok. Coloco aqui para frente. E aqui nessa terceira opção, eu vou deixar menos 1500, 2000. Você consegue dar um zoom legal. Eu vou deixar aqui. E vai fazer esse movimento. Então aqui eu posso selecionar esses dois keyframes. Opto selecionado, 2 cliques, 100. E vai fazer esse movimento. Agora para pegar essa animação que está aqui embaixo, o que eu vou fazer? Aqui no segundo nulo, P, ativo o keyframe, venho aqui na frente agora e vou jogar para cima. Ele vai ficar ali menos 940, 930, aqui mais ou menos. Agora eu vou selecionar esses dois keyframes,
Opt selecionado, 2 cliques, 65, 65, e eu faço esse movimento. Se quiser um movimento mais contínuo, você consegue, pode colocar ele mais para frente aqui, o keyframe. Eu acabei esquecendo da parte mais importante, que é aquela linha entrelaçada aqui. Mas ainda dá pra gente fazer, e é bem tranquilo. Posso deixar aqui, eu vou fazer essa linha agora conectando aqui. Então eu sei que tá aqui mais ou menos o meu outro objeto, né? Que é esse aqui. Porque aqui ele tá na vertical também, então eu vou simplesmente fazer aqui. Faço aqui. Dessa forma. Deixo nessa posição e venho simplesmente aqui e desenho da forma que eu quero. Primeiro eu posso adicionar um ponto aqui, venho aqui mais ou menos e continuo pressionando e arrasto. E aí eu vou conseguir fazer essa curva. E eu vou selecionar aqui, vou deixar aqui assim mais ou menos. Posso deixar assim e puxar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. Seleciono, puxo. E eu vou conseguir fazer o movimento mesma coisa. Aqui eu posso deixar aqui. Essa agulha, né? Aqui eu posso também deixar assim. E faço aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Seleciono a linha. Venho aqui em Content, Shape, Stroke. Aqui embaixo eu venho em Taper. No Start posso deixar uns 50. E no End, 50 também. Ele vai deixar as pontas finas. E agora, eu venho aqui em Add, Trim Paths. Vou abrir aqui a configuração. Deixo End aqui. E vou puxar para 0. Vai criar um novo keyframe e vai ficar em 0. E aí vai fazer essa animação. Lembra que a gente está fazendo apenas a linha ainda. Então, ainda não está acompanhando o movimento. Agora eu posso fazer o seguinte. Venho aqui em cima. Deixar essa linha mais fina, posso deixar em 10 aqui. Posso também deixar ela em branco. Agora eu vou selecionar e vou duplicar. Dupliquei, botão direito, transforme. Posso vir aqui em horizontal e ela simplesmente duplicou ao contrário. Agora eu vou deixar assim. Arrasto para o lado e vai fazer o movimento que a gente já estava querendo. Agora eu seleciono as duas layers. Vou deixar lá embaixo. Posso vir até aqui, que é a parte onde entra a segunda animação. Aqui. E eu posso simplesmente linkar aqui no nulo. Pego esses dois keyframes, ajusto, posso deixar aqui. E ele vai fazer o movimento junto com a animação. Aqui você percebe que não ficou tão legal, né? Eu posso simplesmente vir aqui. Pego a minha Pen Tool. Seleciono. No caso é aqui. Seleciono a ponta. E eu posso ajustar aqui da forma que eu quero. A gente pode selecionar os dois e colocar um pouco para o lado. Para ele ficar centralizado aqui. Agora eu posso simplesmente selecionar os dois. 2 cliques. 65. 65. Vai fazer o movimento junto. Agora para fazer esse movimento dessa linha saindo, é bem tranquilo também. Eu simplesmente venho aqui e seleciono 2 vezes. Aqui em Start, crio um keyframe. Vou deixar esse keyframe aqui atrás. Antes de acabar, venho aqui na frente e coloco o valor em 100. Perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa no de baixo e esse é o resultado. Agora, a estilização que eu fiz foi bem tranquila nessa época também, como de Opt Y. Abri aqui um novo Adjustment Layer, adicionei só o Deep Glow. Venho aqui e deixo em 30 por aí. Aqui eu posso deixar... Eu deixei bem assim, né? Hoje em dia eu não curto mais deixar dessa forma, mas naquela época eu deixei mais ou menos assim. Posso aumentar aqui e aqui eu deixo em 3 mais ou menos. Eu gostaria hoje de deixar assim, mais suave, vamos dizer, para ficar com esse resultado. Eu posso adicionar aqui o meu background e o meu dust, que é esse aqui, o dust, que são esses chuviscos, né? E o background 1, copio, venho aqui, colo,
Vou pegar esse background, vou deixar até o final, vou jogar ele lá para baixo. E esse é o resultado. Se você ainda não acessou a pasta secreta, o link está na descrição desse vídeo. Você terá acesso a todas as trilhas e efeitos sonoros que eu utilizo aqui nos projetos. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva, comenta. Obrigado pelo seu tempo até aqui e até a próxima.